prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 57, vamos falar sobre o número 11 do material didático, o monasticismo católico. Bom, como introdução a esse tópico, esse período que nós estamos estudando agora, ali próximo do ano 360 da era cristã, esse período é um período que está nascendo, tá bom? Se desenvolvendo na Igreja Católica, uma prática que era comum entre os pagãos, entre os chamados místicos, que era o quê? As pessoas se isolarem. Pessoas se isolarem da sociedade e ali ficarem, no caso, estudando as Escrituras, copiando as Escrituras. Isso era muito comum entre, principalmente, os indianos, os persas, tá ok? Tinha alguns pagãos romanos, das religiões pagãs, tinha um paganismo chamado maniqueísmo, que esse paganismo ele era perigoso porque ele juntava a religião persa, a religião indiana, a religião hindu, né, que é a religião mais antiga da humanidade, das religiões vivas, né, identificada como a religião mais antiga. Então, esse maniqueísmo ele juntava elementos dessas religiões pagãs com elementos do cristianismo, tá bom? Então, o monasticismo também era normal entre eles. Aquelas pessoas que se isolavam, alguns até ficavam, por exemplo, não usavam nem sandálias, eles ficavam tocando no solo porque eles acreditavam que isso trazia uma elevação espiritual, tá ok? E isso vai estar sendo adotado no catolicismo. Por exemplo, entre os judeus havia um segmento de judeus místicos que também tinham a prática do monasticismo, de se isolar, que eram chamados essênios. Os essênios eram uma espécie já de espiritismo judaico. Eles tinham previsão do futuro por coisas semelhantes à bola de cristal. Então, era um misticismo judaico. Assim ele é chamado até os dias de hoje, tá ok? Então, essa prática era comum entre os pagãos. Era comum entre os pagãos. Entre os cristãos, não. Os cristãos estavam na cidade, convivendo com as pessoas e pregando o evangelho, né? Essa era praticamente, vamos assim dizer, uma obrigação do cristão. Porque o cristão ele não vive mais para esse mundo. Ele tem uma esperança futura. Ele abre mão dessa vida. Claro que não totalmente, porque ele tem que sobreviver, tem que criar uma família, tem que cuidar da sua saúde, tudo, né? Mas o tema principal é a vida eterna, já que ele se reconhece como peregrino nesse mundo, mas ele tem que viver junto das pessoas pregando. Então esse negócio de se isolar da sociedade sempre foi do paganismo. Nesse período católico, é que começa a se desenvolver esse monasticismo. Por que também? Lembre-se, nós estamos no ano 360 da era cristã. Os pagãos já estão sendo proibidos de praticar o seu culto. E eu mostrei para vocês que muitos sacerdotes pagãos, sem ter o que fazer na vida, eles entram para o catolicismo. Ok? E no paganismo, muitos viviam no monasticismo, viviam isolados da sociedade, tá ok? E no catolicismo ele vai fazer a mesma coisa, vivia isolado da sociedade. No paganismo ele fazia lá os seus trabalhos de sacrifício de animais e outras coisas. No catolicismo ele só tem que copiar textos e cuidar de doentes e de pobres, né? Era isso que ele fazia, e cuidar da paróquia, tá bom? Mas então vamos ao comentário, número 11 do material didático, monasticismo católico. O ensino cristão nunca defendeu o isolamento de monges para se dedicar a uma igreja. Essa prática era comum entre as religiões pagãs.
O catolicismo adotou o monasticismo próximo do ano 350 da era cristã, e os pagãos foram atraídos. Bom, eu coloquei um texto aí de um historiador, Justo Gonzalez, ok? Eu gosto em história, principalmente, de colocar citação na íntegra, que nós podemos parafrasear, né? Ou seja, interpretar as palavras das pessoas, mas principalmente, como eu estou contando uma história da igreja diferente da igreja católica e diferente da protestante, então eu gosto de citar na íntegra o texto de historiadores, para mostrar que o meu pensamento bate com o de muitos historiadores. Tá bom? Então, Justo Gonzalez diz: isso nos dá uma ideia da imensa atração que estes centros exerceram sobre os espíritos do século IV, pois até os pagãos achavam que esse estilo de vida era digno de ser seguido. Então, esses pagãos que aí no ano 360 estão se aproximando do catolicismo, eles veem no monasticismo uma forma dele continuar uma vida ligada a uma religião que era um pouco do que ele fazia também no paganismo, tá ok?